Estamos começando mais um programa Diálogos pela UNB-TV. Eu sou a professora doutora Soraya da Rosa Mendes, pesquisadora da Universidade de Brasília, vinculada aos grupos de pesquisa da Faculdade de Direito e também professora do programa de pós-graduação em Direito, o mestrado em Direito do Instituto de Direito Público. No dia de hoje nós vamos conversar sobre uma decisão bastante polêmica do Supremo Tribunal Federal e o nosso convidado é o professor doutor Antônio Suchsberger, professor do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado do UniCeub e também promotor de justiça. Para um esclarecimento geral e para que nós comecemos esse nosso debate, convém que nós digamos exatamente do que vamos falar. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no dia 17 de fevereiro, em uma decisão bastante debatida, e é isso que eu e o Antônio aqui vamos dialogar, né, essa razão do Diálogos de hoje, decidiu que nos casos envolvendo situações de recursos que cheguem até os tribunais superiores, as decisões que vão ser tomadas no âmbito desses tribunais superiores não são necessariamente obrigatórias para que haja o recolhimento das pessoas, daqueles que são os réus já julgados nas instâncias inferiores e, portanto, condenados. Isso significa dizer que aqueles que foram condenados pelos tribunais, TJDFT, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça da Bahia e assim por diante, ou os TRFs, já poderiam ser recolhidos à prisão independentemente dos recursos que cheguem até o próprio Supremo Tribunal Federal e ao STJ. Isso na opinião de alguns dos juristas, ou de muitos juristas, digamos assim, uma reformulação do princípio da presunção da inocência, que diz que ninguém será considerado culpado até trânsito, julgado e sentença penal condenatória, nos termos, basicamente, da Constituição Federal. E esse é o grande tema, é a grande discussão. Qual é a repercussão disso, em que termos que isso vai se colocar em um impacto no sistema carcerário, e eu e o Antônio vamos conversar um pouco a esse respeito. Antônio, a gente tem conversado sobre isso e é um debate que envolveu praticamente todo o mundo jurídico, né? Tem alguns sites que foram simplesmente paralisados em função só dessa decisão do Supremo do dia 17 de fevereiro, de tantos artigos que chegaram e tal. E nós estamos realmente... Manifestos, né? Manifestos, artigos publicados em jornal. Manifestos da ordem, ainda agora, recentemente, um manifesto de advogados criminalistas, grandes advogados criminalistas, entre eles, né, nomes de muito peso, como o professor Nilo Batista. Todos eles com muita verve, um peso argumentativo muito grande. Exatamente. E, de uma certa forma, até para seguir a lógica aqui do programa de ser bastante descontraído e também não é da nossa prática utilizar do juridiquês, a gente vinha conversando e você disse, olha, tem um clima de fla-flu aí. Quem está a favor e quem está contra. Então, vamos começar por aí, para a gente entender isso. Eu comentava que essa explosão de manifestações a respeito da decisão, ela me parece ter um caráter muito em contornos absolutos. Houve quem comemorasse, houve quem lamentasse, a comemoração sobre como se aquilo fosse a solução dos problemas do sistema de justiça criminal brasileiro e os lamentos como se aquilo fosse o absoluto ocaso do Estado Democrático de Direito. Acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A história da presunção de inocência no direito brasileiro ela é uma história cheia de nuances e cheia de detalhes, que ela está muito mais para tons de cinza do que para tons de preto e branco, como essa discussão parece suportar. Eu me recordo, Soraya, que me causava espécie, por exemplo, no estudo, e eu sempre comento isso com os alunos de graduação de um modo geral, o texto da nossa Constituição. Quando ele diz que ninguém será considerado culpado, que em bom português já começa de modo ruim, né? Deveria ter dito que se presume a inocência e pronto. Mas se houve de uma forma negativa para poder chegar à conclusão de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. É um texto muito, me perdoa a expressão, matreiro, porque nós estamos falando da segunda metade da década de 80, a Itália passava por uma reforma no seu Código de Processo Penal, estavam eles igualmente discutindo como seria positivada a presunção de inocência, e nós resolvemos simplesmente copiar o artigo 32 da Constituição Portuguesa. E é uma Constituição que é bom dizer, ela inclusive coloca balizas para a própria prisão preventiva, ela é muito mais detalhada do que a nossa. E ela coloca essa expressão, mas mesmo lá, a execução da pena nunca aguardou o encerramento de instância extraordinária. Eu me recordava de uma lição própria, até do professor Jorge Amauri, aqui na Universidade de Brasília, em que ele sempre fazia um retorno à discussão no direito brasileiro sobre o que se entendia por trânsito em julgado.
Essa é uma discussão que retoma 1957, que é o texto da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil. E ela dizia que o trânsito em julgado se dá com a definitividade da decisão e não necessariamente com o encerramento das instâncias ordinárias, como acontece no direito português, como acontece no direito espanhol, no direito italiano ou o que seja. Ou seja, os recursos extraordinários eles se voltariam contra a coisa julgada. Em português bem claro, significaria dizer que nesses países você já tem a expressão trânsito em julgado quando as instâncias ordinárias terminam. E seria essa a razão pela qual a Constituição de 88 teria colocado esse texto. E é um texto que teve sua presença de 88, seguidamente, com a observância de uma lei de execução penal que é de 84, elaboração do próprio Código Penal, do próprio CPP, súmulas do STJ, que já vieram à baila, depois foram canceladas, não é isso? E pessoas que seguramente tinham uma excelente formação jurídica, tanto quanto hoje. Até o momento em que, em 2009, esse habeas corpus 84.078, o Supremo, que ironia, pelo mesmo placar, 7-4, afirma que uma sentença penal só poderia ser executada depois que se encerrasse todas as instâncias ou que se operasse, para usar o texto da Constituição, o trânsito em julgado, sentença penal condenatória, aí incluído a instância extraordinária, ou seja, os recursos especiais, os recursos extraordinários. O voto é um primor. O ministro Eros Grau, ele inclusive usa uma verba argumentativa muito forte, ele menciona o porrete, né, que é uma metáfora que acaba sendo presente nas salas de aula, que ele fala que se não for assim, que cada um saia com o seu porrete em mãos. Né? Então, e de lá para cá, e aí já voltando para as consequências da decisão, o que nós tivemos foi a necessidade de adequar todo um ordenamento jurídico que sempre foi pensado para o início de uma execução, ainda que na pendência de recurso extraordinário e especial. Essa decisão, ainda para aqueles que a entendam acertada, para aqueles que a entendam equivocada, ela não tem nada de ser comemorada, porque ela talvez manifeste e espelhe aqui todos os problemas que nós temos experimentado recentemente com os nossos excessos de ativismo judicial, insegurança jurídica. Acho que esse é o ponto. Uma legislação que precisa ser aprimorada. Esse é o ponto. Um peso de uma opinião publicada sobre aquelas que vão ser as decisões, notadamente agora da nossa Corte Constitucional. Perfeito. Nesse sentido, essa reformulação, digamos assim, de entendimento do Supremo Tribunal Federal, tu não achas que vem nesta corrente de dar uma resposta à opinião pública para aquele que a gente já, e vou de novo dizer, não opinião pública, mas opinião publicada, daquele que é um sentimento de impunidade. Representação social de uma impunidade. De uma que a gente até pode questionar se isso realmente existe, até porque aqueles que são pobres e que são pretos, esses não têm uma sensação população de carcerária impunidade, que aumenta vertiginosamente. 270% em 15 anos, Exatamente. Né? Impunidade para quem? Impunidade para quem? Mas que em casos emblemáticos vai servir para que demonstre também uma certa atuação de parte dos órgãos judiciários. Recentemente a gente já teve, né? Aí pensando em alguns casos emblemáticos, o Gil Rugai, alguns dias, né? Poucos dias, né? Atrás, também teve, e a lógica toda também teve a sua Pimenta decretação. Neves. Exatamente. Pimenta Neves, porque foi um caso interessante. Pimenta Neves, só para recordar aqui, é um jornalista que mata sua colega de redação, confessa, é julgado. Que seria um feminicídio hoje, feminicídio, né? Ele é condenado em primeira instância, o tribunal confirma sua condenação, ele é réu confesso, ele nunca negou essa autoria, e apenas com o regular manejo de instrumentos recursais, ele conseguiu postergar mais de 10, 12 anos o início dessa resposta que seria dada ao processo. Então, assim, isso, na opinião pública, isso acaba repercutindo de tal maneira com esse grito da chamada impunidade, ou essa representação, para melhor dizer, dessa impunidade. Impunidade no Brasil não há. Esses dados do nosso sistema prisional, eles deixam isso bem claro. Né? Então, existe a seletividade, na verdade. Esse que é o grande nó, ou na verdade até não é o nó, é o fio condutor de toda a atuação do nosso sistema de justiça criminal. Quando você faz essa pergunta muito cruel para saber se o Supremo responde ou não a essa demanda, se ele está se valendo de um populismo democrático, essa ideia, ou esse populismo constitucional, para usar uma expressão que o ministro Fux já mencionou em outros julgados de repercussão tão impactante, eu acho que é interessante. Eu acho que seria aqui dois pesos. Tanto isso, é verdade, não acredito que o Supremo seja infenso a esse tipo de pressão, mas aqui também o fato da Corte estar experimentando a face mais cruel do seu processo seletivo no sistema de justiça criminal.
quando se percebe a absoluta dificuldade e inviabilidade de ter decisões jurisdicionais de qualidade, no grosso das situações, basta visitar um julgamento de turma num tribunal superior que vai se perceber o que eu estou mencionando. Passa-se tardes inteiras julgando habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus e depois agravos regimentais de decisões monocráticas são julgadas mais rápido do que número de bingo em festa no churrasco no final de semana. Então, assim, a que prestação jurisdicional a gente se refere aqui? O Supremo experimentou isso. Casos impactantes, recentes, em que se mostra patente o manifesto propósito protelatório de recursos, tem levado o Supremo a dar respostas de duvidosa tecnicalidade. O julgamento do mensalão aconteceu algo parecido. Apenas para lembrar, houve um julgamento pelo plenário, embargos de declaração, na sequência novos embargos de declaração e na sequência de mais embargos de declaração, o Supremo disse, chega, esse recurso tem caráter protelatório. Há um dado de segurança, Soraya, que precisa ser destacado. A que segurança jurídica nós aspiramos? Um sistema que diga quando se opera o trânsito em julgado de maneira clara ou que dê certeza em relação ao início dessa reprimenda, ou um sistema que dependa de um julgador dizer quando é que ela se encerra. Hoje nós estávamos experimentando, especialmente nesses casos estratégicos, pontuais, a corte tendo que dizer qual o momento em que a parte supostamente estaria abusando do direito de defesa. Eu acho que é uma dose de discricionariedade subjetivismo que não casa com postulados que tentam assegurar ao processo penal um mínimo de efetividade. Pensando nisso, em todos esses postulados nos quais se assenta o nosso sistema constitucional, que orienta o sistema de justiça criminal, o sistema penal como um todo, a lógica do nosso sistema é uma lógica que tem de privilegiar, até porque um Estado democrático de direito, pelo menos em tese e no papel somos, a liberdade. Por mais que nós tenhamos, e eu sei que você vai fazer essa crítica agora, nós tenhamos algumas pesquisas que não são pesquisas que podem dar conta exatamente daquela que é a totalidade dos recursos que chegam até os tribunais superiores. Mas existem pesquisas, a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, realizou uma em relação aos habeas corpus, aos recursos em habeas corpus, dizendo que em torno de 27, alguma coisa por cento, em torno de 8%, respectivamente, no STJ e no STF, acabam sendo reformulados. Isso me toca com aquela seguinte situação. Aparentemente, mesmo que sejam números reduzidos, e nós não temos, vou concordar contigo, eu já estou me antecipando, o difícil de nós dialogarmos com pessoas que a gente dialoga há muito tempo, também é isso, mas não é o difícil, também é o encanto disso. E que nós não tenhamos pesquisas mais exatas com relação aos números relativos aos recursos extraordinários, aos recursos especiais. O que apavora também é que a condenação de alguns culpados justifique o cumprimento imediato de sentença por alguém que seja inocente. E aí eu lembro daquelas lições fundamentais que isso tem um custo de injustiça que é irreparável. Becaria já. Becaria e aí na sequência, mais contemporaneamente, o professor Ferraioli ia afirmar isso. Então, e isso para mim dá a nota de uma insegurança completa sobre a qual o direito penal acabou agora por se colocar. Nós estamos num terreno movediço, afinal de contas. Do que a gente está falando? A condenação de alguns culpados, e esses culpados são emblematicamente colocados nas capas dos jornais, mas nós vamos falar também de outros que não estão nas capas dos jornais, mas também dos invisíveis, mas vamos falar também de inocentes. Claro. Inocentes, que talvez também cheguem às capas dos jornais, não vamos ser tão maniqueístas assim, mas de invisíveis, que não vão chegar às capas dos jornais e que vão começar a cumprir essa sentença. Então, como é que você entende? Porque eu entendo toda esta sistemática e todas essas... e também vou concordar com você que os números eles têm de vir de uma forma bastante aberta e clara, né, quando pontuados, mas um inocente a cumprir pena antes do que deva, vamos lá, literalidade, trânsito e julgado de sentença penal condenatória me justificaria a dizer que não, essa decisão não pode ser tomada, não poderia haver essa modificação que houve de entendimento de 2009 para os dias atuais. Vou te pedir licença, porque aí eu acho que você vai, agora te largo completamente a palavra, ainda para dizer,
O próprio Supremo, tão recentemente, nos autos de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e também de um outro recurso extraordinário, falou de um Estado inconstitucional em relação ao sistema prisional brasileiro, falou de um inferno de Dante, falou das 607 mil pessoas que agonizam dentro desse sistema. Então, como é que a gente compatibiliza isso com a possibilidade de que alguém que seja inocente esteja jogado dentro desse cárcere? Porque a gente não está falando desses outros, dos selecionados para os jornais e que, de alguma forma, talvez hoje vão ser apresentados. Mas a gente está falando dessa massa carcerária. O que você acha? Eu vou mencionar 3 pontos e deixa eu começar com uma ilustração dos equívocos que o nosso sistema hoje apresenta. Por que essa virada de jurisprudência no habeas corpus? Por quê? O Supremo Tribunal Federal deveria se destacar como um tribunal guardião da Constituição, um tribunal de teses, não é um tribunal voltado para a apreciação de casos. Concordo. Então é curioso, seja ilustrativo, e quase grita o fracasso desse arranjo, dessa modelagem do Poder Judiciário, quando o Supremo tem que colher um habeas corpus maldosamente, com as aspas todas devidas aqui, retiradas de um caso com uma condenação de 5 anos e 4 meses de um roubo ocorrido no estado de São Paulo, porque é esse o paciente do habeas corpus 126.292, para poder decidir uma questão de tamanho impacto dentro do ordenamento jurídico. Que bom seria se isso fosse feito dentro de um recurso extraordinário com repercussão reconhecida, com a publicação do acórdão, com a divulgação da tese, com a possibilidade de habilitação de outros sujeitos e atores para poderem dialogar com a corte. É um debate público, né? O julgamento pegou de surpresa várias pessoas. O Supremo vem adiantando e anunciando aqui e acolá, na voz do ministro Gilmar, na voz de um outro ministro, que ele tinha um encontro marcado com a presunção de inocência. Mas ninguém sabia que esse encontro ia se dar tão assim rapidamente no mês de fevereiro de 2016. Então não é paradoxal, não é significativo que seja um habeas corpus. Olha o fracasso do Supremo como tribunal de teses de afirmação do nosso texto constitucional. Ele teve que fazer isso porque, se fosse um recurso extraordinário, ele jamais teria sido admitido. Porque nós jamais teríamos um recurso extraordinário determinado ou aproveitado dentro do nosso sistema recursal para que permitisse aí sim a discussão da tese. Então isso já mostra um pouco do desvio que o Supremo tem. Então, assim, o Supremo é a maior testemunha dos seus fracassos e de seus êxitos. Essa resposta que ele dá, procura ou tenta, em uma medida, dar uma maior, digamos, sem querer resgatar o nosso velhíssimo Klaus Wilhelm Canaris, mas uma leitura sistemática para o ordenamento. Eu ia mencionar essa questão da dureza de uma regra construída para todo o sistema, que corre o sério risco de, eventualmente ou excepcionalmente, ensejar a prisão ou início de uma pena de um inocente. Mas aqui cabe duas observações. A primeira, o fato de que o Supremo, nesse ponto, em que pesa a literalidade do texto constitucional, que esse apego à literalidade, eu acho que ele precisa ser pensado e contextualizado a partir do que se entendia ou se entende por trânsito em julgado quando do texto, há um estándar que observa parâmetros internacionais. O Pacto de São José, a presunção de inocência até que legalmente se comprove a sua culpa, declarações, convenções internacionais de direitos humanos, nenhuma delas tem uma dimensão ou se deu a compreensão que o Brasil deu. Essa frase precisa ser até explicada, porque a ministra Ellen Grace sempre mencionou ela e ela foi objeto de crítica recentemente. Mas não é que nenhum texto tenha a dicção da nossa Constituição. Não tem a dicção da nossa Constituição no sentido de esperar a instância extraordinária. Eu fico sensibilizado com a preocupação que existe, de um modo geral, que o Supremo esteja dando sinais antagônicos. Quando ele julga a ADPF 347 do estado de coisas inconstitucional, quando ele fala da judicialização de políticas públicas, por exemplo, para o sistema carcerário, e numa outra medida parece que ele toma uma decisão que amplia ou explode a população carcerária de presos provisórios. Mas, em certa medida, eu acredito que seja igualmente objeto de reflexão, e para isso a academia é tão importante. Para isso um espaço como a própria TV UNB é relevante para ter um diálogo descomprometido com teses a prioristicamente construídas, no sentido de que se tente igualmente desvendar quem são esses mais de 40% de presos provisórios no Brasil. Quem são eles? São eles decorrentes do uso abusivo, indevido, deslocado da prisão preventiva, como é da nossa cultura encarceradora. Isso é verdade. Nós tivemos uma lei em 2011 que muda radicalmente o sistema de prisões cautelares. E os números continuam subindo. Exatamente. Os números continuam subindo. Então tem alguma coisa errada. E, em outra medida, o que será efetivamente que decorre da frustração de início de uma reprimenda já decidida e afirmada pelas instâncias ordinárias.
Acho, Soraya, que essa decisão ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Há uma série de outras discussões. Como vai se dar esse cumprimento da pena? Que título vai se dar? Onde, por exemplo, qual estabelecimento que vai se ter? São todas essas discussões quando o Supremo já adiantou que essas decisões caberão ao juízo de origem e serão orientadas, por exemplo, em relação à própria LEP, que não parece igualmente incidir para essa execução provisória. Eu acho que essa decisão ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. E eu acredito que ela reclame aprimoramentos. A título de notícia, o Congresso Nacional deu uma resposta exatamente na semana seguinte à decisão. Ele já falou que vai movimentar a tramitação do nosso tão esperado novo Código de Processo Penal. Pois é. Eu espero que nós tenhamos uma mudança, mas uma mudança que venha para melhor. Porque o nosso Congresso Nacional tem apresentado mudanças que não têm representado evoluções. Então, imagino que esse diálogo na construção de um sistema de justiça se permita ter a participação da sociedade, da academia, do judiciário, enfim, tudo em favor de uma construção de um sistema mais igualitário. Também gostaria de compartilhar com esse sentimento esperançoso em relação ao nosso legislador. Não tenho esperança, eu tenho só um desejo, eu não tenho expectativa positiva. Então vamos compartilhar o desejo, mas eu também não tenho nenhuma expectativa positiva nesse sentido, até pelas nuances que já se tem e pela conformação do próprio Congresso, que vai ser, de alguma forma, também objeto de algumas outras discussões, talvez aqui do Diálogos. Como o próprio Antônio falou, esse é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, porque nós temos muito mais a discutir a partir desta decisão, ou, na verdade, nem a partir desta decisão, incluindo essa decisão, que é esse emaranhado de pessoas que estão aí jogadas dentro do sistema carcerário brasileiro e uma série de repercussões que, obviamente, da execução penal, do próprio processo penal, precisam ser elucidadas. Eu sou a professora, a doutora Soraya da Rosa Mendes, pesquisadora da Universidade de Brasília. Nós conversamos com o professor doutor Antônio Suxberger, também promotor de justiça. Falamos a respeito desta decisão polêmica, isso dá para a gente dizer, embora não falemos mais de Fla-Flu, em termos de Fla-Flu, mas dessa decisão do Supremo Tribunal Federal e, na sequência, seguiremos aí com outras discussões aqui no Diálogos UNB. Muito obrigada.